Olá, guerreiros e guerreiras! É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre Noé, um homem usado por Deus para salvar a raça humana e também muitas espécies de animais. Olha, o vídeo de hoje tem muita coisa para contar, hein? Então, se você gosta de nosso canal e quer nos apoiar, já vai deixando seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e não deixe de ativar as notificações. Vamos pro vídeo? O amor de Deus pela raça humana é incondicional. Deus deu tudo que o ser humano precisava para viver com saúde, paz e realização. Nada lhe faltou, pois o Senhor o proveu de tudo. Mas o homem preferiu pecar e assim abrir mão do domínio deste mundo e do principal, a comunhão com Deus. Nos tempos de Noé, filho de Lameque, o homem havia crescido tanto no pecado que seus maus atos subiram até Deus, que com grande pesar em seu coração decide destruir a carne, que é a fonte da inclinação ao pecado. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz: Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Desde que o pecado entrou na humanidade, pela desobediência de Adão, a natureza humana se tornou má e corrupta. A depravação moral, a violência e a pornografia e a incredulidade dos dias atuais estão iguais ou piores que aquela época. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Por ter esse caráter, ele não seguia a imoralidade e os costumes podres da época. O temor e a obediência de Noé fizeram com que o Senhor o escolhesse para dar início a uma nova humanidade a partir da geração dele. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumerás por dentro e por fora, com betume. Gênesis capítulo 6, versículo 13 a 14. O texto bíblico menciona a madeira de gofer, que hoje seria semelhante ao pinheiro ou ao cipreste. Como a densidade dos dois materiais é parecida, os estudiosos ingleses escolheram o cipreste como exemplo. Por isso, muitas Bíblias em sua tradução têm o cipreste descrito neste versículo. Quando Deus diz: calafetarás com betume, ou betumerás por dentro e por fora com betume, ele está pedindo a Noé que vede a arca, para que as brechas das madeiras causadas por leves imperfeições não venham posteriormente causar infiltrações que fizessem a arca vir a afundar. Trazendo esse ensinamento para os dias atuais, muitos são os que afundam na fé por sempre estarem dando brechas para as águas do mar da vida nesse mundo de pecados. Deus continuou dando instruções a Noé sobre como ele deveria construir a arca. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura.
Gênesis capítulo 6, versículo 15. Essa é a medida usada na antiguidade, conhecida como côvado. É a medida de 2 palmos bem abertos ou um antebraço de um adulto. Portanto, a arca, no hebraico Tebá, tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. E continuou Deus: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há expirará. Gênesis capítulo 6, versículo 16 a 17. Novamente, Deus resolve fazer uma aliança com o ser humano, mas escolhe um homem justo e íntegro para se aliar a ele, e assim começar tudo de novo. Uma geração nova numa terra renovada. Certamente, ao chamar Noé para um pacto e mostrado a sua força através do dilúvio, esperava que aquela família, cheia de temor no coração, andasse conforme a sua vontade, reparando o erro de Adão. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis capítulo 6, versículo 18. A salvação é uma questão sempre abordada como individual, e de fato é. Porém, o plano da salvação nunca foi individual. Por exemplo, para que eu possa garantir a minha salvação, eu tenho que fazer a minha parte. Ninguém pode fazê-la por mim. Porém, o plano da salvação de Deus é estendido para toda a sua família. Neste caso, Deus salvou Noé e a sua família, o que representava também a salvação por misericórdia de suas almas. Paulo e Silas, na prisão, disseram ao carcereiro que os perguntou o que seria necessário que ele fizesse para poder ser salvo, e eles prontamente lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 30 a 31. O que mostra que o plano da salvação divina é de fato salvar toda a família daqueles a quem ele usa de sua misericórdia. Outro exemplo em que o Criador estendeu a salvação para a família foi no caso de Abraão, que intercedeu por seu sobrinho Ló, ao saber que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E Deus enviou 2 anjos para o alertar e livrar, tanto a ele como suas 2 filhas e esposa, segundo o capítulo 19 do livro de Gênesis. Após estabelecer com Noé uma aliança de salvação dele e de sua família, o Senhor continuou dando instruções a Noé, dizendo, portanto, que também tentava preservar a vida dos animais e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 6, versículo 19 a 22. A obediência à voz de Deus é uma das maiores características de um verdadeiro escolhido de Deus. E essa característica fazia parte do caráter de Noé. Noé e sua família entraram na arca. O tempo se passou e a arca fora terminada.
Noé esperava agora a ordem divina para adentrar na mesma com sua família e com os animais. O tempo em que a arca passou para ser construída é motivo de grande divergência entre os estudiosos. Os maiores intelectuais cristãos, em sua maioria, não conseguem chegar em um consenso. E os que chegam divergem em muito da opinião do outro. Ouvimos e lemos diversas contas e teorias onde uns falam em 7 anos, outros 46, outros 60, outros 65, outros 100 e outros 120 anos. Eu, após muita leitura e observância, cheguei a uma conclusão. Porém, como um número é incerto, prefiro deixar esse assunto de lado, pois em nada acrescenta no desenrolar da história e em nada edifica. Podemos afirmar, porém, que Noé pregou a justiça divina nesses 120 anos. E concluímos isso quando lemos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, Pedro chama Noé de pregador da justiça. Agora, como concluímos que ele tenha pregado essa justiça por 120 anos? Fazendo um paralelo desse versículo com Gênesis capítulo 6, versículo 3, que afirma o seguinte: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Nesse versículo, Deus não está determinando um novo tempo de vida do homem após o dilúvio. Até mesmo porque, mesmo após o dilúvio, a Bíblia nos mostra pessoas que viveram por longas datas, como esse exemplo que aparece em sua tela. Deus estava se referindo, portanto, à somatória do tempo em que ele decidiu realizar o dilúvio, mas o tempo em que Noé pregou e o tempo que Noé levou para construir a arca, o que somaram 120 anos. Estes 120 anos foi, na verdade, o que chamamos de um tempo de graça, dado por Deus à humanidade para que eles ouvissem as pregações, vissem a arca, crescem e se arrependessem. Porém, eles não creram em Noé, mesmo ele sendo um homem que não andava nem tinha histórico de mentiras. Um dos maiores problemas dos seres humanos que mentem é achar que todo mundo mente. Dos que roubam, achar que todo mundo rouba. Dos que traem, ou que foram muito traídos, achar que todo mundo trai. Tendo em vista os homens não terem se arrependido, o dilúvio foi inevitável. Noé e seus filhos certamente foram alvo de zombaria. Construíram uma arca no meio de uma cidade, pregando que o fim viria, e que foi Deus quem mandou avisar, não convenceu o povo daquela época. Assim também, nos dias de hoje, quantos não são os cristãos que são ridicularizados por pregarem sobre a salvação e a perdição eterna? Lembro-me que no ano de 2000 fui até uma pracinha perto de casa com alguns familiares. Ao chegar lá, vi pessoas pregando com um microfone e com uma caixa de som. Eles falavam sobre Noé. Eles contavam que Noé avisava seus contemporâneos sobre o dilúvio e eles não criam, e quando veio o dilúvio, eles não puderam mais ser salvos. De pronto, eu, Carlos Bezerra, entendi que precisava aproveitar a oportunidade e aceitar a salvação, que é Jesus. No outro dia, eu já estava na igreja iniciando minha nova história com Deus. E assim como na história de Noé, Deus me usou para trazer meus familiares, onde 19 congregam comigo no mesmo lugar. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio dessa geração.
Gênesis capítulo 7, versículo 1. Deus deu a ordem a Noé para que entrasse com sua família e com os animais, como podemos ver nos versículos subsequentes. Neste momento, imagino a perplexidade que fora causada nas pessoas daquela época quando observaram atônitas diversos pares de animais vindo em ordem de diferentes localidades e espécies, adentrando a arca como se tivessem sido treinados antes. Porém, nem mesmo essa visão foi suficiente para quebrantar o coração de pedra daquelas pessoas. O versículo 4 diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Após ter obedecido à ordem divina, entrando na arca com sua família e os animais, vieram após esses 7 dias as águas do dilúvio. E Noé entrou na arca agora com seus 600 anos. Era o dia 17 do segundo mês dos 600 anos de vida de Noé. Neste dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram, e houve chuva copiosa sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 11 a 12. A tormenta foi grande causada pelo dilúvio. A água vindo do solo em grande quantidade e uma chuva torrencial ininterrupta trouxeram dor e desespero aos contemporâneos de Noé. Enquanto a arca subia sendo levantada pela água, as pessoas provavelmente se lembraram das palavras de Noé e desesperadas batiam na arca pedindo ajuda. Pessoas disputavam com os animais ferozes pequenos pontos que ainda não haviam sido alagados. Chefes de família subiam em árvores para se salvar e salvar os membros de sua casa, mas era tarde. Quando tinha terminado de entrar o último animal na arca, a Bíblia diz que "e o Senhor fechou a porta após ele". Gênesis capítulo 6, versículo 16. A arca possuía uma peculiaridade particular. Ela não tinha leme ou velas, nem nada que pudesse permitir que o homem a guiasse. A direção da arca seria dada por Deus. E no final deste vídeo, vocês saberão por quê. O dilúvio, a história de Noé e a arca testificam uma lembrança confiável da Bíblia desse catastrófico evento. Outras culturas antigas tinham histórias semelhantes, incluindo a narrativa suméria de Atrasais e o épico babilônico de Gilgamesh. Devido a essa semelhança nas narrativas, muitos acreditam que a história bíblica seja um plágio. A semelhança da Bíblia com essas narrativas pode ser atribuída a uma lembrança comum compartilhada, em vez de um empréstimo. Embora existam correspondências notáveis, como o tipo e o propósito das aves libertadas, as diferenças em detalhes e propósitos são importantes. Por exemplo, na história de Gilgamesh, a arca é um cubo perfeito, de 59 metros de lado. Uma embarcação desse tipo emborcaria e afundaria em águas turbulentas com tempestades torrenciais. A arca de Noé possuía uma forma apropriada para a navegação, uma embarcação longa e retangular. E mais, as narrativas pagãs são tipicamente politeísticas. Nelas, o propósito do dilúvio é livrar a terra dos incômodos ruídos humanos, cuja população explosiva perturbava o sono dos deuses, e o único sobrevivente recebe dos mesmos deuses a imortalidade. Em contraste, a narrativa bíblica apresenta uma motivação altamente moral para o dilúvio.
pelo qual Deus julga o pecado e também purifica a terra. Além disso, Noé é decididamente mortal. E Deus preserva a família dele num plano de salvação bem executado por sua graça e misericórdia. A grande lição da narrativa bíblica é a obediência de Noé à palavra de Deus e a perpetuação da bênção de Deus para a humanidade e o mundo. O ajuntamento dos animais foi totalmente orientado por Deus, de modo que é razoável entender que o Senhor supervisionou o cuidado e a alimentação dos animais. A capacidade da arca alojar muitas espécies de animais conhecidas hoje suscitou dúvidas, mas esse é o resultado de uma interpretação equivocada do texto. A palavra espécie se refere a categorias genéricas. Os animais a bordo eram representantes de gêneros ou grupos de espécies. Além disso, os 3 andares da arca equivaliam a aproximadamente 1,4 milhões de pés cúbicos. De acordo com a geologia convencional, a Rodínia foi um supercontinente formado na passagem do Mesoproterozoico para Neoproterozoico, há cerca de 1 bilhão de anos. Do ponto de vista criacionista, seria possível relacionar Rodínia com a porção seca mencionada em Gênesis capítulo 1, versículo 9 ao 10. Ainda, segundo a geologia convencional, houve também um supercontinente formado há milhares de anos no final do Paleozoico, chamado Pangeia. Segundo os estudiosos, a Pangeia foi causada devido ao dilúvio dos tempos de Noé, que devido à grande expansão oceânica, causou a colisão de blocos continentais menores e manteve-se íntegro até o Jurássico, quando começou a se fragmentar, primeiramente em 2 grandes blocos, Laurásia e Gondwana, formando entre eles o Mar Mediterrâneo. Em seguida, no Cretáceo, Gondwana se fragmenta, originando os continentes que conhecemos hoje. Gênesis capítulo 7, a partir dos versículos 17, diz: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Muitos se perguntam, mas para onde foi tanta água? Na verdade, a história é internamente consistente com as suas declarações da intervenção especial de Deus em momentos dos eventos do dilúvio. O capítulo 8 do livro de Gênesis diz: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda reis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento forte sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Gênesis capítulo 8, versículo 1. A expressão lembrou-se Deus
não significa que ele tivesse se esquecido. É uma figura de linguagem que significa que Deus agiu com base na promessa de salvar Noé, semelhante ao que ocorreu com Ló, que foi tirado do meio da destruição, porque Deus tinha se lembrado de sua aliança com Abraão. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Depois de 40 dias de dilúvio, tudo ficou devastado. Já não restava nenhum ser vivo na terra, a não ser os que estavam na arca. Passados 150 dias, Deus se lembrou de Noé, da família dele e de todos os animais na arca e fez as águas baixarem. Isso nos mostra que quando enfrentamos dilúvios de problemas, injustiças e perseguições, devemos confiar no caráter justo e fiel do nosso Deus, pois o Senhor jamais falhará com aqueles que possuem aliança com Ele. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram cume dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Gênesis capítulo 8, versículo 2 a 14. Após isso, Deus pede para que Noé e sua família e todos os animais saiam da arca. A aliança entre Deus e Noé se consolidou quando a arca flutuou nas águas do dilúvio por 150 dias antes de pousar no monte Ararat, por ordens do Senhor. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Livro de Gênesis capítulo 8, versículo 18 a 19. E Noé tomou a primeira providência imediatamente após ter saído da arca. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 a 22. Para que o Senhor pudesse aspirar o cheiro suave e determinar que nunca mais a terra fosse destruída por causa do homem, foi necessário um sacrifício. Mas também para que pudesse haver um sacrifício, foi preciso construir um altar. Esse altar que Noé ergueu
logo após a sua saída da arca, representa hoje cada pessoa que renuncia a si mesma pela causa do Senhor Jesus. Essa renúncia é um dos sacrifícios imprescindíveis para uma aliança eterna com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Livro de João, capítulo 6, versículo 37. É muitíssimo importante que observemos o sacrifício feito pelo homem em função de todos os fatos relacionados com Deus, considerando a simbologia de tal atitude. A queima da gordura dos animais, produzindo o suave cheiro que sensibilizou o Senhor, é como o nosso sincero louvor. É como quando louvamos a Deus com todas as forças e de todo o coração, tocando também no coração de Deus, a dizer-lhe que, embora haja graves falhas de nossa parte, ainda assim há um profundo amor e consideração com Ele. Apesar de sabermos que não é uma totalidade, pelo menos alguns procuram evidenciar isso através do sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Noé gastou muitos anos de sua vida construindo a arca e ao mesmo tempo pregando a justiça de Deus para os homens de sua época. Embora não tenha conseguido salvar nenhum só deles, perseverou até o dia em que o Senhor cumpriu a sua promessa, enviando o dilúvio sobre a terra. Convém salientar que o Senhor Jesus lembrou isso aos seus seguidores, dizendo: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse de que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 43. A determinação e a perseverança de Noé mostram as qualidades de homens e mulheres que Deus tem escolhido para manifestar sua grandeza. Isso certamente só é possível àqueles que têm disposição e coragem para assumir um caráter determinado, firme e seguro para alcançar coisas grandes para a glória de Deus. Quando Deus nos abençoa, faz isso para a sua inteira honra e glória. Foi por isso que escolheu a Noé, um homem justo e íntegro e que andava com Deus. Noé realmente era um dos escolhidos, forte o suficiente para não fraquejar diante das ameaças do desânimo, ainda que o mundo inteiro estivesse contra ele. Mas importava a sua obediência a Deus que se deixar levar pelo espírito da incredulidade que pairava na sua época. Ele foi muito firme e forte para resistir às palavras de dúvida que ricocheteavam a todo instante nos seus ouvidos. Bastante fiel e íntegro para não se deixar envolver com a corrupção moral do gênero humano daquele tempo. Diante de toda essa grandeza de caráter, Deus não teve outra opção senão escolhê-lo para ser seu aliado. E disse o Senhor a Noé: eis que estabeleço minha aliança convosco, e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco. Para perpétuas gerações porei nas nuvens o meu arco,
será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Livro de Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 17. O sinal da aliança entre Deus e Noé é o tão famoso arco-íris, visto durante 24 horas por dia, se considerarmos o somatório das vezes em que aparece em qualquer ponto da terra. Os efeitos de uma aliança com Deus são, sem sombra de dúvida, as bênçãos contínuas para todas as gerações de quem aceitou fazer um pacto com Ele. Entretanto, o que mais chama a atenção entre todas as bênçãos celestiais que recaem sobre o aliado de Deus é que ele passa a ter a autoridade de Deus aqui na terra para realizar os seus sinais. E foi justamente isso que aconteceu com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos e com os demais homens e mulheres que tinham uma aliança com Deus. Vejamos, por exemplo, um fato que aconteceu com o próprio Noé, que, tendo bebido vinho em demasia, embriagou-se a ponto de ficar nu dentro de sua própria tenda. Cã, seu filho mais jovem e pai de Canaã, vendo a sua nudez, tomou logo uma atitude: fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Livro de Gênesis capítulo 9, versículo 21 a 27. Embora Noé estivesse errado em embriagar-se e ficar nu na sua tenda, ninguém tinha o direito de revelar a sua nudez, mesmo que esse alguém fosse o seu próprio filho. O resultado dessa revelação imprópria levou a geração de Canaã, quarto e último filho de Cã, a ser amaldiçoada. Noé revoltou-se não porque Cã lhe vira nudez, mas porque contara a seus irmãos, em vez de fazer o mesmo que eles fizeram, isto é, providenciar uma capa para cobrir-lhe a vergonha. Se observarmos o desenrolar da história da humanidade, vamos verificar que os que são de Deus estão sempre procurando ajudar os seus semelhantes com uma capa, enquanto os que não são procuram não apenas tirar a capa dos seus semelhantes, mas também espalhar a vergonha deles pelo mundo afora. O Senhor foi o primeiro a cobrir a vergonha de Adão e Eva como sacrifício de um animal. Ele bem que poderia cobrir aquela nudez com folhas vegetais, porém queria e quer nos mostrar que, para haver salvação dos que estão nus espiritualmente, é necessário sacrifício. Aliás, foi isto exatamente o que o Senhor Jesus disse e fez com respeito à salvação eterna. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Livro de João, capítulo 12, versículo 47. De fato, ele não condenou sequer uma pessoa. Pelo contrário, por onde quer que fosse, os que o invocavam eram prontamente atendidos, quaisquer que fossem suas necessidades. Sempre estava pronto para tornar possível os impossíveis na vida das pessoas. Creio que esse deve ser o espírito permanente em todos os seguidores dele.
Em vez de ficarmos gastando tempo e dinheiro discutindo e censurando os pecados do mundo, antes devemos nos preocupar em gastar esse mesmo tempo, além de todo o dinheiro possível, tentando salvar as pessoas da condenação eterna, porque tudo aqui na terra é efêmero, como nos mostra a palavra de Deus. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Aquele que despreza o amor de Deus, com certeza abraça o ódio de Satanás. A maldição que Noé lançou sobre Cã, ou melhor dizendo, sobre seu filho Canaã, realmente foi cumprida à risca, pois o povo de Israel tomou posse de toda a terra da qual o povo de Canaã era dono, mesmo a despeito de toda a força e valentia deste. Um outro exemplo de maldição aconteceu por parte do profeta Eliseu. Então subiu dali a Betel, e, indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 24. Aconteceu o mesmo com o apóstolo Paulo quando esteve na ilha de Chipre. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Livro de Atos, capítulo 13, versículos 6 a 12. De outra feita, temos um outro tipo de experiência de Paulo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 8 a 10. Esses fatos aconteceram com homens que estavam em aliança com Deus. Homens que possuíam a autoridade de Deus para executar tanto as bênçãos como as maldições. O mesmo poder que um aliado de Deus tem para construir, também tem para destruir. Ai daquele que ousa tocar nos ungidos do Senhor. O que mais se evidencia como consequência de uma aliança com Deus é que o beneficiado recebe a permissão divina para manifestar-se no mundo com o poder e a autoridade de Deus. Daí a razão porque o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Livro de João, capítulo 14, versículo 12. Depois da aliança com Noé, Deus nunca mais destruiu a terra, ainda que motivos não faltassem. Vieram os descendentes de Noé
e encheram a terra de toda ignominia, inclusive no caso da Torre de Babel, e também de Sodoma e Gomorra, quando houve destruição local. Porém, jamais a terra teve o mesmo destino, como no caso do dilúvio, porque Deus manteve a sua palavra na aliança com Noé. Lembram de quando falei que a Arca da Aliança foi feita para não ser guiada por homens e isso tinha um propósito? Prepare-se agora para uma grande maravilha. A arca, como a Bíblia fala em Gênesis capítulo 8, versículo 4, repousou sobre os montes em Ararat. Para mim, Deus a colocou de propósito nesse monte, porque a altitude e baixa temperatura do cimo dos montes em Ararat causaram geleiras que conservaram a arca todo esse tempo há mais ou menos 4.000 anos. Após muitas evidências, como fotos via satélite, pedaços de madeira talhadas encontradas nas proximidades e até uma antiga âncora, pesquisadores cristãos encontraram em 2009 a Arca de Noé, com grande parte de sua estrutura conservada em cima do monte na Turquia. Os cientistas escaladores chineses e turcos não só acharam a arca, como adentraram nela e encontraram alojamentos e madeiras trabalhadas por homens. A arca possuía o mesmo tamanho que a descrita na Bíblia, e a amostra retirada de sua madeira revelou que é a mesma madeira que Noé usou para construir a arca. Deus, para provar ao mundo sua palavra, parou a arca nesse lugar porque sabia que lá estaria conservada para os tempos de hoje. Essas madeiras da arca encontrada em Ararat não são madeiras de árvores típicas daquela região. Vieram de outro lugar e eles chegaram à conclusão de que mesmo nos dias atuais, com toda a tecnologia que temos, seria praticamente impossível colocar em cima deste monte um navio de madeira daquelas proporções. O nosso Deus não falha. A Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. O próximo vídeo será a Torre de Babel.